Há um momento que quase todo ser humano já experimentou, embora seja difícil descrevê-lo com precisão. Talvez seja aquele lampejo de consciência ao sentir um vento inesperado no rosto, ou então o arrepio que se espalha pela pele em meio a uma tarde comum. Alguns relatam um leve formigamento no peito, um pulsar diferente, algo que se assemelha mais a um devaneio do que a uma certeza. Pode ser que você já tenha sentido isso, sem jamais encontrar as palavras exatas para nomear. Uma inquietação suave, acompanhada de uma ânsia por algo maior, algo mais intenso, quase como se um trecho de música distante o chamasse para dançar, mesmo sem que a melodia se revele por completo. Essa narrativa é um convite para se aproximar desse estado quase onírico, como quem caminha para perto de uma fogueira ao anoitecer, sem precisar anunciar sua chegada ou compreender totalmente a razão de se deixar envolver pelo calor. É apenas aquela intuição que o guia, um desejo legítimo de sentir algo além da rotina. Imagine agora que você está num espaço seguro. Pode ser o seu quarto, um cantinho especial da sua casa, ou até mesmo um lugar criado pela sua memória a partir de antigos sonhos. Sinta a temperatura do ar ao seu redor. Ouça, se houver, o som distante de um gotejar ou o sussurro suave do vento. E quase sem perceber, você começa a se mover para dentro de si. E então surge a pergunta: e se dentro de mim existir uma força que nunca explorei por completo? E se ela estiver aguardando apenas o momento certo para despertar? Talvez essa ideia já tenha passado por sua mente, mas foi deixada de lado, como algo fantasioso ou intenso demais para a realidade. Mas agora, você escolheu prestar atenção. Chegou até aqui, e isso não pode ser mera coincidência. Feche os olhos, respire profundamente, sinta cada parte do seu corpo, dos pés ao topo da cabeça. Sinta o ritmo sereno da sua respiração. Às vezes, basta essa pequena pausa para perceber que há algo mais pulsando em nós, algo que a correria do dia a dia costuma silenciar. É chegada a hora de libertar o que habita em você, algo que talvez tenha sido mantido contido por medos, convenções ou o esquecimento. Este é o chamado para que seu fogo selvagem desperte, iluminando não só o seu caminho, mas revelando recantos esquecidos do seu ser. Há uma imagem que frequentemente surge na mente daqueles que se dispõem a essa aventura interna. Um vasto horizonte, onde o pôr do sol tingiu o céu de laranja e vermelho. No instante em que a claridade se desfaz e a escuridão ainda hesita em se instalar, cria-se uma atmosfera singular. Você está em pé, observando esse espetáculo silencioso e sente um calor estranho percorrer seu corpo. Mas esse calor não vem apenas do sol que se despede, ele brota de dentro. Um fogo interno, pulsando como brasas prestes a inflamar. É o desejo repentino de viver sem amarras, de seguir o coração, de dizer o que nunca foi dito. Talvez você já tenha experimentado algo semelhante, num ato impulsivo, num devaneio criativo, ou num desejo profundo de recomeçar. Fogo selvagem. É assim que chamamos essa força primordial, uma faísca que, ao ser notada, quase implora por expansão. Nas sociedades antigas, esse fogo interno era reverenciado como fonte de vitalidade e criatividade, mas, com o tempo, aprendemos a temê-lo. Frases como: não exagere, cuidado para não se queimar, e siga o que é seguro, moldaram nossa percepção, ensinando-nos a conter esse poder para não parecer imprudente. Faça uma pausa agora e reflita. Em que áreas da sua vida você sente que existe um incêndio contido? Que parte de você anseia por arder em plenitude, mas se vê abafada pelas preocupações diárias,
pelo medo do julgamento ou pelo receio de errar. Enquanto você medita sobre isso, imagine o crepitar das brasas ecoando no silêncio do seu interior. Cada som é como o seu desejo de evoluir, clamando por ser ouvido. Assim como uma brasa que precisa de oxigênio para se transformar em chama, o seu fogo interior pede espaço e coragem para crescer. É natural sentir uma pontada de frio na barriga diante desse chamado. Afinal, tudo que é autêntico carrega um risco. Mas pense bem, o maior risco é ignorar essa voz interna, deixando a chama minguar até se tornar uma brasa quase inerte. Ouvir o chamado do fogo é escolher uma vida pulsante, mesmo que ela traga desafios. Então, feche os olhos novamente, por alguns instantes. Visualize o pôr do sol na sua mente e sinta o calor na sua pele. Esse é apenas o começo de uma trilha que percorreremos juntos. Prepare-se para dar o primeiro passo rumo ao centro de si mesmo, onde o fogo aguarda. Imagine-se caminhando por uma trilha cercada por árvores ancestrais. Seus troncos contorcidos lançam sombras que dançam no crepúsculo, enquanto os últimos raios de luz vacilam entre os galhos. Cada passo que você dá não apenas toca a terra, mas reverbera nas profundezas da sua mente. É curioso como, durante essa caminhada, a bagagem da alma se faz presente. Aquelas crenças arraigadas, inseguranças e vozes críticas surgem sem serem convidadas. A cada passo, a trilha se estreita e sua mente se enche de questionamentos. Será que estou no caminho certo? É mesmo possível mudar? E se eu estiver apenas sonhando acordado? Essas perguntas surgem como folhas secas espalhadas pelo chão. E assim como as folhas, podem ser pisadas com leveza e desaparecer, ou fazer você tropeçar se a hesitação dominar. Desde a infância fomos moldados para caber nos padrões sociais. Aprendemos que certos comportamentos são aceitáveis, enquanto outros são vistos como exagerados. Esse processo, embora protetor, também pode aprisionar, domesticando sua natureza selvagem e enterrando seu fogo interior. Mas há algo em você que se recusa a deixar essa chama se apagar. É o seu instinto, aquela voz que, em momentos cruciais, sussurra coragem ao seu ouvido. Não busca a perfeição, apenas anseia por movimento, impulsionando você a seguir em frente, mesmo entre as incertezas. Sinta a brisa que agora balança as folhas. Ela carrega um sussurro dúbio. Volte enquanto pode e, ao mesmo tempo, continue, pois é isso que seu coração deseja. Essa dualidade, embora desconfortável, desperta sua força interior, fazendo com que suas pernas se tornem mais firmes e sua confiança se solidifique. Olhe para dentro de si e pergunte: qual é a maior corrente invisível que ainda o prende? Pode ser a necessidade de aprovação, um trauma antigo, o temor de não corresponder às expectativas, ou a insistência em subestimar seu próprio valor, preferindo a zona de conforto ao risco do fracasso. Dê um nome a esse empecilho. Ao nomeá-lo, você já começa a dominá-lo. Continue caminhando. Alguns metros adiante, as árvores se abrem lentamente, revelando um breve clarão avermelhado, como um farol na penumbra. Uma fogueira, pequena mas intensa, surge à distância, pressagiando que algo importante espera por você. Seu instinto se agita, pressentindo uma revelação íntima. Você chega a uma clareira silenciosa, onde reina uma paz quase sagrada. O único som é o da chama que brilha no centro. Curiosamente, não há lenha aparente para alimentá-la. Ela simplesmente arde, como se fosse uma fogueira primordial, acesa desde tempos imemoriais. De imediato, um misto de fascínio e receio invade você. Um calor suave se aproxima da sua pele.
vindo tanto de fora quanto de dentro, como se a chama estivesse profundamente ligada a algo há muito adormecido em seu coração. Aproxime-se. Sinta que por um instante, memórias esquecidas podem emergir de forma nebulosa. Talvez momentos em que você quis gritar, mas se conteve. Momentos em que desejou agir, mas hesitou. Instantes em que a energia de uma criação pulsava, mas foi sufocada pelo medo. É como se a fogueira sussurrasse: eu sou aquilo que você reprimiu, mas também sou a sua força. Esse contato pode enviar um calafrio pela espinha. Afinal, encarar o próprio reflexo, a própria potência, pode ser mais assustador do que enfrentar o desconhecido lá fora. Mas também há um alívio sutil, como se você finalmente estivesse onde sempre deveria estar. Observe as labaredas que se erguem. Cada movimento do fogo revela fragmentos do seu mundo interior. Lampejos de sonhos esquecidos, desejos reprimidos, ideias que um dia incendiaram seu olhar. Em cada faísca, há um lembrete de que você pode se reinventar, e em cada tom avermelhado, um sinal de que algo está pronto para ser transformado. Respire fundo. Sinta o calor que se espalha do centro do seu peito até as pontas dos dedos. Se lágrimas surgirem, deixe que elas fluam, pois elas limpam o caminho. Se um sorriso despontar, acolha-o como o reencontro de partes suas há muito ausentes. Neste encontro, você descobre que a chama não é externa, mas uma emanação da sua própria essência. Ela não julga, não exige perfeição, não pede provas de merecimento. Ela simplesmente existe e clama por reconhecimento. A grande questão que se impõe agora é: o que fazer com isso? Reconhecer esse fogo interno é um passo gigantesco, mas manter sua chama acesa exige coragem contínua. E então, chega o momento de se libertar das correntes que, ao longo da vida, se acumularam na sua alma. Imagine que, ao olhar ao redor, você percebe correntes que se estendem do solo até seus pés, subindo por suas pernas, pulsos e até envolvendo sua cabeça. Elas simbolizam todos os pesos que o limitam: inseguranças, culpas, medos profundos, rótulos impostos por outros e, por vezes, por você mesmo, para se sentir protegido ou para permanecer em um terreno conhecido. Você sente o toque frio dessas correntes, percebe como elas restringem cada movimento. Mas agora surge algo novo: o calor da sua chama interior, que aquece cada elo, tornando-o suscetível a romper. Nesse instante, a dor de continuar acorrentado se torna maior que o medo da liberdade. Você escolhe conscientemente aproximar as correntes do calor do fogo. Aos poucos, o metal esquenta, se dilata, e no ápice desse calor, você puxa e ouve um clang, o som de um elo se quebrando. É um alívio intenso, seguido de uma surpresa. Foi mais fácil do que eu imaginava. Por que não fiz isso antes? Ainda assim, algumas correntes são mais espessas. Elas exigirão mais aproximações, insistência, paciência. Pode ser uma crença antiga, um trauma não revisitado ou uma culpa carregada por anos. Mas a cada elo rompido, você se sente mais leve, abrindo espaço para que seu fogo interior se expanda. Ao se libertar, você experimenta uma clareza inédita, como se o ar ficasse mais puro, o corpo mais ágil, a mente mais silenciosa. Você se lembra de quem realmente é, sem os disfarces impostos pelas correntes, sem o peso de tentar se encaixar em moldes que não refletem o que pulsa dentro de você. Respire. Permita que a luz penetre onde antes havia o frio metal. Reconheça a coragem necessária para enfrentar suas próprias sombras e persistir na quebra de cada elo. E à medida que os grilhões caem, a chama dentro de você cresce, irradiando um brilho renovado.
Visualize-se numa grande oficina, iluminada pelas chamas vibrantes de uma forja central. Nas paredes, ferramentas antigas repousam. Marretas, tenazes, moldes variados. No chão, pedaços de metal que antes formavam correntes se reúnem como matéria-prima. Durante muito tempo, talvez você se definiu pelas correntes que o prendiam. Frases como: eu sou incapaz, eu sou ansioso demais, não consigo mudar, ecoavam no seu diálogo interno. Mas agora, esses fragmentos estão prontos para serem transformados. O fogo não só destrói, ele purifica, funde e recria. Pense nos valores que deseja firmar em sua vida: coragem, compaixão, criatividade, honestidade, amor próprio, liberdade. Cada um é como uma ferramenta que será forjada com o metal remanescente. Ao aquecer esse metal com o fogo do seu peito, você confere uma nova intenção a cada martelada. Enquanto o metal incandescente é moldado, ele ganha forma. Assim também acontece dentro de você. Cada escolha consciente, cada passo alinhado com aquilo em que verdadeiramente acredita, vai moldar uma identidade renovada. Aqui, ciência e espiritualidade se encontram, pois, segundo a lei universal da transformação, nada se perde, tudo se recria. Seu medo pode se transformar em força serena, sua raiva em determinação construtiva, sua dúvida em humildade investigativa. Esse processo requer tempo e prática. Grandes mestres ferreiros levavam meses ou até anos para criar peças únicas. Da mesma forma, construir uma identidade alinhada com os valores do seu coração não acontece num instante. É um exercício de presença, onde cada martelada concretiza uma mudança. Sinta o pulsar do seu peito enquanto o fogo refina o metal. A fumaça que se eleva carrega antigos padrões que já não lhe servem. O suor que escorre é a prova do esforço necessário para dar forma a algo singular. E à medida que a nova peça se define, você percebe que não é mais refém das circunstâncias, mas sim o artífice de um futuro autêntico. Segure essa nova ferramenta simbólica que forjou. Ela pode se manifestar como a coragem para iniciar um projeto, a paciência para ouvir o outro, a ousadia para reinventar sua carreira ou a firmeza para dizer sim ou não quando necessário. Com esse potencial mais consciente, você se prepara para integrar essa nova versão de si mesmo ao fluxo natural da existência. No meio dessa paisagem, surge um rio límpido, fluindo sem hesitação. Ele contorna obstáculos, se adapta a novas passagens e segue o curso que a natureza permite. Assim também é a dinâmica do universo. Um constante movimento de expansão, renovação e mudança. Sua chama interior, agora reacendida e cultivada, integra-se a esse fluxo universal. Você compreende que a vida é feita de ciclos, de momentos de inspiração seguidos por períodos de introspecção. Nada permanece estático. As conquistas não são finais. São degraus que abrem caminho para novas descobertas. Em cada etapa, esse fogo serve de guia. Ele indica onde depositar energia, quais caminhos seguir e quando repousar. Quando dúvidas surgirem, lembre-se de que há um núcleo ardente dentro de você, pronto para iluminar os próximos passos. O destino deixa de ser uma imposição externa. Passa a ser a interseção das suas escolhas com possibilidades infinitas. Você não é apenas alguém levado pelas circunstâncias, mas um co-criador ativo, imprimindo sua marca no seu caminho. Reflita sobre como isso se manifesta no cotidiano. Ao decidir no trabalho, verifique se a escolha respeita os valores que forjou. Ao enfrentar um desafio emocional, reconheça que a força já reside em você. Ao definir metas, alinhe-as com o que realmente nutre sua essência. A cada decisão, você tece novos fios na tapeçaria do seu destino.
perceba como esse fluxo é libertador, pois mesmo diante dos obstáculos, a chama permanece firme. Assim como as águas do rio levam embora galhos e folhas, permita que emoções passadas, dores antigas e culpas se dissolvam na corrente. Por fim, entenda que essa jornada não tem um clímax definitivo. A vida é uma renovação contínua. Uma vez acesa, sua chama interior precisa de cuidado, atenção e carinho. É um compromisso silencioso que você assume consigo mesmo para manter viva a centelha da autenticidade. E agora, depois de percorrer esse longo caminho, é hora de consolidar o aprendizado. Um novo horizonte se abre diante de você, convidando a uma breve reflexão final. Você trilhou uma jornada que começou com um sussurro. Aquele momento quase indescritível em que algo dentro de você o chamou. Passou pelo encontro com o fogo selvagem, enfrentou medos ao explorar caminhos desconhecidos, reconheceu a força da sua chama interior em uma clareira ancestral, rompeu correntes que bloqueavam seu potencial e, finalmente, forjou uma nova identidade, integrando-a ao fluxo constante da existência. Relembre cada etapa dessa jornada. Talvez o instante mais marcante tenha sido quando você quebrou as correntes, ou quando vislumbrou a fogueira eterna e percebeu que ela habitava o seu coração, ou ainda quando, ao moldar o metal na forja, compreendeu que não era refém do passado, mas o artífice de um futuro autêntico. Uma certeza se fortalece agora. A chama interior nunca se extingue, ela apenas oscila conforme as estações da vida. Sempre que precisar, basta olhar para dentro, respirar fundo e sentir o calor que pulsa em cada célula do seu ser. Lembre-se, o maior risco não é se queimar, mas deixar de experimentar o brilho que você carrega. Se essa jornada despertou algo em você, compartilhe essas palavras com alguém que também precise acender sua chama adormecida. Sua experiência pode inspirar outros a romper correntes e forjar uma nova identidade. E se desejar receber mais reflexões e vivências que ajudem a manter seu fogo aceso, inscreva-se em nosso canal. É um gesto simples, mas que o aproxima de conteúdos que alimentam esse movimento interior. Finalizamos esta narrativa, mas não o seu trajeto pessoal. A partir de agora, cada escolha sua é um passo consciente rumo a uma existência mais viva, plena e autêntica. Agradeça a si mesmo por ter reservado tempo e energia para olhar para dentro. E na hora de repousar, leve consigo a tranquilidade de quem carrega uma chama que jamais se apaga. Que sua chama se mantenha firme, iluminando cada passo seu, e que cada amanhecer seja um novo convite para expandir o fogo que reside em seu peito. Quando dúvidas surgirem ou quando a chama parecer vacilar, retorne a este espaço de consciência. A jornada continua, sempre dentro de você.